Pai, nós agradecemos por essa manhã, agradecemos a Deus porque o Senhor é bom, o Senhor nos dá o privilégio de conhecer, ó Deus, aquilo que a Tua Palavra tem como tesouros preciosos, pérolas preciosas, e o Senhor nos dá a conhecer para que a gente possa se aproximar mais de Ti, a gente possa estar mais junto de Ti, e a gente possa estar alinhado contigo no tempo do Senhor. Então te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor nos conduza nessa aula e que seja um tempo muito precioso e proveitoso para nós, em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada a gente viu, dentro da menorá, os dias da semana e o chamado que nós temos para vivermos cada dia dentro da bênção do Senhor. Isaías 11, verso 2. Então é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de força e poder, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor. Então, se a gente quer viver cada dia da nossa vida debaixo da graça do Senhor, alinhado com Ele, a gente deve buscar cada dia da semana viver esse aspecto da presença do Senhor. Aí, dando sequência, a gente vê, e eu já havia falado que Shabat não é só Shabi, né? Shabi é o sétimo dia. A palavra Shabi quer dizer sétimo. Então, Shabat pode ser o Shabi, mas também pode ser um outro dia, certo? Na verdade, o Senhor quer que a gente tenha todos os dias como um Shabat, como um dia de consagração, como um dia separado, consagrado para Ele. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o domingo. Domingo como um Shabat. A Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou. O sétimo dia é o... Como chama o sétimo dia? Shabi. Né? Deus recebeu de volta em adoração a palavra criativa liberada. Marcos 16, de 1 a 10. Ali está falando da ressurreição de Jesus. Diz o texto assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. O que ele está descrevendo aqui? A ressurreição. Quando foi a ressurreição de Jesus? O primeiro dia da semana, certo? Na manhã do primeiro dia, então eles vão no sepulcro e a pedra já tinha sido removida naquela manhã. E então, esse é um marco, ok? Esse é um marco. Que marco? Para os apóstolos e os discípulos daqueles primeiros anos, eles começaram a celebrar a ressurreição de Jesus e eles se reuniam no primeiro dia da semana. Então, vamos lembrar o seguinte: os discípulos de Jesus, eles não tinham a intenção de criar uma outra religião, um outro movimento, de iniciar algo novo. Eles eram judeus, do judaísmo, e eles queriam permanecer no judaísmo. Só que eles queriam o quê? Que o judaísmo, ou os judeus, aceitassem que Jesus era o Messias esperado. Certo? Então, quando os judeus começaram a rejeitar essa mensagem, quando os judeus começaram a perseguir os cristãos por causa dessa mensagem, os judeus então, os cristãos, começaram então a se separar dos judeus, pararam de ir nas sinagogas, pararam de celebrar junto com os judeus,
sacrifício eles não faziam mais, porque Jesus era o sacrifício, certo? Então houve essa separação por causa da perseguição dos judeus. Mas os cristãos não queriam sair do judaísmo. E não haveria necessidade se o judeu aceitasse Jesus como Messias, certo? No entanto, aí eles saem dessa forma e começam a celebrar no primeiro dia da semana. Então o judeu era no 7º dia, no Shabi, e os cristãos no primeiro dia da semana, certo? Então isso começou a se tornar um hábito para os cristãos, que o primeiro dia da semana era o dia que eles celebravam juntos a ressurreição de Jesus. João 12, 24, aí eu peço que um de vocês leia para a gente bem alto. João 12, 24? Isso. Na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Isso. Quem é o grão de trigo? Quem é o grão de trigo? Jesus. Jesus, né? Ele é o grão de trigo. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Está falando do próprio Jesus e da ressurreição. Porque ele está falando do resultado da obra de redenção de Jesus. No primeiro dia da semana, o grão de trigo retorna à vida. A palavra produziu o efeito para o qual foi designada. Ok? Então estou juntando as duas coisas aqui. Porque Jesus é a palavra e ele foi enviado para que, caindo em terra, morresse. Certo? E ele retorna em vida para dar os frutos e para que a glória seja dada àquele que o enviou. Deu para entender? Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente poderia perfeitamente deslocar o Shabat para o primeiro dia da semana. Porque foi o dia em que a palavra liberada pelo Pai para a nossa redenção retornou em adoração para Ele, no primeiro dia da semana. Mas o 7º dia, o Shabi, continuou sendo um Shabat. Mas o primeiro dia também era um Shabat. Ok? Dá para entender isso? Não entendi nada. Não entendi coisa nenhuma. Né? Gente, vocês têm que perguntar. Não ficou claro? Fala, eu repasso a explicação de outra forma. Porque eu estou andando, estou usando as expressões aqui, eu tenho aqui as coisas. Estou seguindo o roteirinho que eu estou passando para vocês. Mas de repente a minha maneira de explicar não está sendo clara. Ou às vezes eu estou indo rápido demais. Então eu volto e explico um pouco mais. Não tem problema nenhum. Tá bom? Posso seguir? Pode. Pergunta. Uma pergunta. Como ele tirou como um marco isso, que foi o começo, né? Para eles terem esse marco, eles precisaram fazer uma reunião, um concílio, assim, de alguma coisa? Como que eles... Foi natural para eles. Foi natural? Foi natural. Para os cristãos foi natural, porque no primeiro dia eles já estavam reunidos. Jesus tinha sido morto, né, crucificado, foi sepultado. Alguns estavam tristes, chorando, o texto está falando aqui. Porque para eles parecia que tinha acabado. Então eles ainda estavam juntos. E vem exatamente naquela manhã do domingo a notícia, ele ressuscitou. Exatamente do jeito que ele havia falado. Então aquilo marca aquele dia para eles e eles começam, e não eram muitos. A quantidade de pessoas que de fato vai compor a igreja, ainda 10 dias, 40 dias, né? Depois Ô gente, é branco, hein? 50 dias depois, 40 dias Jesus andou com os discípulos, 50 dias depois da ressurreição, ali é o nascimento da igreja, vamos dizer assim, pela descida do Espírito Santo, que veio para selar a igreja, né? Que veio para nos marcar. Então, essa igreja era 120, então não eram muitos, né? Possivelmente ali, na hora que as mulheres vêm para avisar, eram alguns poucos, porque alguns, por exemplo, os dois que estavam no caminho de Emaús eram discípulos, e eles estavam indo para a sua terra, assim como outros também devem ter dispersado, e de repente eles ficam sabendo que Jesus ressuscitou, aí eles começam a voltar e estar juntos, mas aquele marco do primeiro dia fica. Que legal. Então vamos lá. Pentecostes, a celebração de Pentecostes que está se aproximando agora, é um Shabat.
No sétimo dia, Deus descansou. Deus recebeu de volta em adoração a palavra criativa. A palavra liberada retornou em adoração, como a gente viu. Então, estou só repetindo aqui aquilo que a gente já viu. Agora vamos lá, João 7:39. Pastor, nesse intervalo, quem vai trazer o café semana que vem? Já ficou a Regina. Que era pra você. Não vem? Então quem vem pode ficar com o café. Quem pode? Leni, então. João 7:39. Mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberia os que nele crescem. Pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Isso. Então ele está vinculando a ressurreição de Jesus com a descida do Espírito Santo. Jesus mesmo fala lá em João que era importante que ele subisse, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Então Jesus faz o vínculo entre as duas coisas. Mas vamos seguir aí. João 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Filipenses capítulo 2 diz que Jesus se esvaziou. Se esvaziou o quê? Dessa glória. Agora, na oração, Jesus sabe que após a morte e ressurreição, ele voltaria àquela glória que ele tinha antes. Certo? Antes que tudo existisse, Jesus tinha a glória junto ao Pai. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Isso, agora pensa comigo. O Espírito Santo, o que ele é para nós? Ele é o selo de Deus, ele é o próprio Deus que veio habitar em nós. Toda a obra que Jesus fez, tudo que ele fez, tinha esse objetivo. Concorda? Então, uma vez que o Espírito Santo veio habitar em nós, nós nos tornamos aptos pelo Espírito a em adoração ao Pai. O Pentecostes nada mais é do que o marco disso, de que Deus veio habitar em nós, nos fez filhos e adoradores. Nós agora vivemos para Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele, nele, para Ele, né? Inclusive nós. Mas nós nos rebelamos. A criação não, mas nós nos rebelamos. A corrupção do pecado entrou na nossa vida. E agora nós estamos retornando em adoração para Ele, por causa do Espírito. Certo? Então, Shabat não é um dia da semana, mas uma dimensão na qual nós podemos e devemos entrar todos os dias. Então, o Shabat é uma dimensão espiritual. Nós podemos celebrar o Shabat no Shabi? Podemos, gente. Não existe crime, não existe pecado nisso. Onde está hoje o problema daqueles que observam o sábado, que observam o sétimo dia? É que eles vinculam a observação do sábado à salvação. Quem não guarda o sábado não tem salvação. O que é isso se não dividir a graça? E dizer, olha, Jesus não é suficiente, você tem que fazer alguma coisa para merecer. Ok? E na verdade, nós não merecemos absolutamente nada. A gente pode guardar os 7 dias da semana e ir para o inferno. Porque não é o que fazemos que nos garante, é o que Cristo fez. Certo? E a gente não pode perder de vista. É o que Jesus fez é que nos garante a salvação. Por isso, aqueles que guardam o sétimo dia muitas vezes cometem esse engano, porque vinculam a salvação. Se você não guardar o sábado, você não está salvo. Como se o sábado fosse determinante para eu ser salvo ou não. Certo? Amém? Então vamos seguir. Então vamos
para as festas e o sentido profético dessas festas. A primeira grande festa é Páscoa, ou Pessar. Quando a gente coloca o CH, né, na transliteração é usar letras do nosso alfabeto para expressar uma palavra que é no alfabeto, que usa o alfabeto hebraico aí, né, no caso. Então, Pessar, o CH faz o som de 2 R's. Então é como se fosse Pessar, bem carioca. Entendeu? Aprender a falar carioca. Vai ter que aprender. Junto com Pessar vem Asmos, Hamatzot. Junto com Asmos, dentro da Páscoa, vem Primícias, que é Rabikurim. O H faz o som do R, certo? Enquanto o CH faz o som de 2 R's, o H faz o som do R. Quando ele está no começo da palavra, lógico, parece o R igual ao outro, né? Rabikurim, certo? Depois vem Pentecostes. Em que lugar está Pentecostes no menorá? Bem no meio. Bem no meio. É como se ele estabelecesse, né, um marco. Algumas coisas aconteceram, outras coisas acontecerão. Ou então, tudo depende daquilo que o que está no centro vai fazer. Jesus marcou a história, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou dos mortos, mas se o Espírito não nos fosse dado, a gente continuaria vulneráveis como aqueles do Velho Testamento, porque não teríamos como crer. Ok? Vamos lá. Trombetas, Yom Teruah. Expiação, Yom Kippur. E tabernáculos, Sukkot. Então, são as 7 festas e, na verdade, elas acabam sendo vistas como 3 grandes festas que agregam as outras 4 festas, certo? E a gente vai ver um pouquinho disso agora. Vamos lá para Levítico 23. Aí ele dá a sequência das festas. Todo o capítulo 23, então olha só, ele começa com qual? Quem abriu aí, olha, qual é a primeira festa que aparece em Levítico 23? É o Shabat, não é? Depois vem Páscoa. Junto com a Páscoa vem Ázimos. Vem na sequência Primícias. Por que não aparece Ázimos aqui? Porque ele já está incluído dentro da Páscoa. Porque a Páscoa começa num dia, vou explicar daqui a pouco. A Páscoa começa num dia, no dia seguinte começa Ázimos. E ele se estende por 7 dias. Certo? Então, Ázimos está dentro da celebração da Páscoa. Primícias, Pentecostes, expiação e tabernáculos. Essa é a sequência. Então, se você quiser pegar o texto bíblico e entender um pouquinho das festas, ou relembrar do que a gente vai estar vendo, você vai para Levítico 23, que tem a sequência certinha. Então vamos lá. A primeira grande festa, ela ia do dia 14 ao 21º dia do mês de Abib, que é o primeiro mês, lembra? Quando o povo celebra aquela primeira Páscoa na saída do Egito, o que o Senhor diz para eles? Esse vos será o primeiro mês do ano, certo? Então está marcando ali um novo começo. E quando Deus dá essa palavra para eles, está estabelecendo esse mês de Abib, né? Bom, só que Deus está falando assim, a Páscoa é celebrada no 14º dia. Ok? No 14º dia. Do 14º e contando até o final de Ázimos, dá quantos dias? Do 14º ao 21º. Quantos dias dá? 7. Tem certeza? 8. Faz a conta, gente. 8. É 8. Porque você conta o 14. Né? Você conta o 14 e vai até o 21º dia. Então são 8 dias a festa. É igual ao Tabernáculos. Tabernáculos você vê a descrição de 7 dias. Mas quando está falando lá em Levítico 23, dos 7 dias da celebração de Tabernáculos, ele fala que o primeiro dia
é Santa Convocação, Shabat. E fala também que lá o 8º dia, ou seja, depois que termina a festa, no dia seguinte, é Santa Convocação, Shabat. Então acaba sendo 8 dias, ok? Então vamos lá. A Páscoa acontece no 14º dia. Ázimos durante 7 dias a contar do 2º dia da Páscoa, certo? Primícias acontece no domingo da semana de Ázimos. Por quê? Pode variar, né? Vocês lembram que não bate com o nosso calendário. Então, o domingo na celebração de Ázimos pode variar dentro da festa, porque é o 14º dia, não é no primeiro domingo, não é no segundo domingo, não é na quinta-feira, não é assim que eles trabalham. 14º dia para eles pode não bater com domingo para nós. Então há festas de Páscoa que a gente celebra sexta, sábado, domingo, mas para eles está durante a semana, certo? Porque é o 14º dia, acabou. Não interessa se cai na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, ok? Então, primícias acontece no dia do domingo da festa de Pães Ázimos, independente de qual é a sequência lá da Páscoa. A segunda grande festa é Pentecostes. Como é que se conta Pentecostes? A contagem correta é 50 dias depois de primícias. Por isso acaba batendo... como é que fala? Primícias é num domingo, dentro da festa de Ázimos, certo? E conta 50 dias, vai bater no domingo, que é 49 mais 1. Ok? São 7 semanas, mais um dia. A terceira grande festa, ela acontece no 7º mês. Então, olha só, a primeira acontece no mesmo mês. Páscoa, Ázimos, primícias, dentro do primeiro mês. Um único mês que é o primeiro. Depois a gente vem Pentecostes, que é 50 dias depois. Aí depois no 7º mês, a gente vai ter outra grande festa. 3 dentro de um único mês. No primeiro dia do 7º mês, a gente tem trombetas. No 10º dia, expiação. E no 15º dia ao 21º, tabernáculos. Dá para pegar aí a sequência? Então, quando a gente olha aqui, e aí eu vou apontar lá mais, então a gente vê aqui, essas 3, no primeiro mês, elas fecham um ciclo de festa. Por isso a gente chama 3 grandes festas. Então, quando a gente celebra uma, a gente na verdade está celebrando as 3, certo? Se a gente fizer só a Páscoa sem se lembrar de primícias e de ázimos, a gente pode fazer, mas ela vai estar incompleta. Se a gente quiser celebrar, a gente vai precisar olhar para as 3 dentro de um mesmo calendário. Da mesma forma aqui. Por quê? Porque trombetas e expiação preparam para tabernáculos. Então é uma questão profética. E a gente vai ver nas nossas aulas de hoje, até, não vou colocar data porque varia, né? Mas dentro das nossas próximas aulas, a gente vai olhar que esse sentido profético das festas, né, eles explicam por que elas estão nessa sequência, por que são as 3 aqui e 3 aqui. E por que Pentecostes está exatamente no meio, no centro de todas elas. Ok? Mas vamos seguir aí. De acordo com Levítico 23, são festas fixas, tá? Elas falam de um ano com um ciclo completo. Então, se a gente olhar aquelas festas, a gente vai ver que a última festa é a festa de tabernáculos. Originalmente, tabernáculos fala de quê? Fala da colheita, certo? E a celebração por aquilo que Deus deu ao longo do ano. Porque depois de tabernáculos, vem o tempo do frio e da chuva. É por isso que a gente sabe que Jesus não nasceu em dezembro. Porque em dezembro as ovelhas não estariam no campo pastando. Os pastores jamais fariam isso com os animaizinhos.
Por quê? Porque a ovelha não pode tomar chuva. Se ela tomar chuva, o pelo dela fica muito pesado, né? Se ela tiver sido tosquiada, é o frio. Então, o pastor ele não pode levar essas ovelhas para o tempo assim. Então, Jesus não nasceu em dezembro, certo? Então, eles celebravam até o limite. E para nós cai lá em final de setembro, até meados de outubro. Porque depois entra o período de frio e a chuva chega para poder preparar o solo. Porque logo eles vão plantar outra vez. Então, Tabernáculos fala de um encerramento de ciclo, que encerrou um ano de colheitas, e fala do ano que vai começar, porque eles encerravam a festa de Tabernáculos também clamando a Deus por chuvas. Porque se as chuvas em seguida não chegassem, eles não teriam colheita. Sem colheita, também não tinha animais. Não tinham nada, porque o campo está seco. E o campo seco, a gente vê as reportagens sobre o Nordeste, né? Quando vem a seca, e alguns é seca permanente, em alguns lugares, né? Bem no sertão, animal não sobrevive. Então eles precisavam da chuva. E como é que eles sabiam que Deus daria chuva? Pela aliança que eles estavam fazendo através das festas. Toda celebração de festa era uma renovação de aliança com Deus. Ok? Vamos lá. Então era um ano, ciclo completo. Elas não podem ser celebradas de vez em quando. Então, aí eu vou colocar dentro do aspecto do judeu. Nós não somos judeus, nem judaizamos, não voltamos para o Velho Testamento. Nós estamos considerando o aspecto profético dessas festas, por isso nós celebramos, ok? Mas, por exemplo, a ordem de Deus ali é uma sequência. Eles não podiam alterar essa sequência, certo? Eles não podiam mudar essa ordem. Era nessa ordem e eles tinham que fazer exatamente como Deus havia dado, todos os anos, naquelas datas. Não era de vez em quando, ano sim, ano não, fazer, né? Então eles tinham que fazer sempre. São santas convocações. Toda vez que a gente encontra a expressão santa convocação, a gente sabe que é um Shabat. Ok? É um Shabat, não um Shabi, não o sétimo dia, mas um Shabat, um dia de consagração. Esse, normalmente, o dia de consagração pedia deles jejum, não trabalhar, dedicar o dia para o Senhor. Certo? Então eram santas convocações. Não se deve celebrar sozinho. Oi? Aqui, ó, uma curiosidade. Os adventistas, eles guardam o sábado, né? Sim. Mas eles vinculam a salvação a isso? Os adventistas? Eu conheço muitos adventistas que pensam assim. Porque eles têm umas coisas esquisitas, mas eu não lembro mais, né? Eu conheço adventistas que não são radicais nesse ponto. Então, eles nos consideram irmãos porque nós não, mesmo a gente não guardando o sábado, certo? Mas existem adventistas que eles olham pra gente e não consideram irmão, porque a gente não guarda o sábado. O que nos torna irmão é guardar o sábado, porque o sábado está vinculado diretamente à questão da salvação. Entendeu? E outra coisa, pastor, quando a Bíblia fala de o termo que você usou, piedoso, né? Ela está falando em que sentido mesmo? Está falando no sentido da consagração pessoal, da busca, da irmãos humilhação piedosos, pessoal. o que são irmãos consagrados? Isso, a ideia é essa. Está falando da espiritualidade da pessoa. Então são santas convocações, não se deve celebrá-las sozinho. Então, qualquer uma delas, eu não celebro sozinho. É santa convocação, está falando de mais gente. Então, todas as festas são para fazermos ou celebrarmos juntos, como igreja, assim como o povo era chamado a celebrar em conjunto, certo? É celebração do povo ou do corpo no lugar que Deus escolheu. No caso, a festa original era celebrada onde? Em Jerusalém. Certo? Dava para todo o povo de todo Israel ir para Jerusalém? Não. Óbvio que não. Não cabia todo mundo lá. Né? Então, eles faziam o compromisso de estar lá periodicamente.
mas na medida em que eles estavam em condições de ir a Jerusalém e não iam, então isso era considerado como falta grave entre os judeus, certo? Eles tinham que ir a Jerusalém para celebrar as festas. Então o que fala? Fala da celebração que Deus mandou, do jeito que Deus mandou, no lugar que Deus mandou. Mesmo quando a gente celebra aqui, né, nós celebramos aonde? Aqui, no templo. Ah, podemos de repente alugar um salão e fazer uma celebração diferente? Podemos. Deus mandou? A gente vai. Porque não é o endereço 450 que faz a festa ser de Deus. É o quê? É a renovação de aliança que nós fazemos com Ele nessas festas. Então vamos lá. A primeira grande festa é a Páscoa. O que a Páscoa nos fala? A Páscoa nos fala da obra de Cristo pela igreja. Então pensa, nós estávamos perdidos, atolados nos nossos pecados, não tínhamos como sair, não tínhamos como encontrar salvação, não tínhamos como chegar à vida. Deus tomou a iniciativa, veio ao nosso encontro e em Cristo Jesus nos resgatou do império das trevas para o seu reino de amor. Então, a Páscoa nos fala da obra de Cristo pela igreja, certo? É Ele fazendo, nós não temos participação. A gente vai ver na hora que olhar para a Páscoa separado, que na Páscoa é proibido o fermento. Nós não temos participação na obra de redenção de Cristo pela igreja. Por isso, pode aceitar, por exemplo, dizer que você tem que fazer alguma coisa, guardar um dia para você ser salvo. Nós não participamos, não somos merecedores. Não há como a gente chegar diante de Deus e dizer assim, eu cumpri aquele mandamento, eu posso ser salvo. Ah, eu não entreguei minha vida para Jesus, mas eu guardei o sábado. Vai para o inferno, com sábado e tudo. Certo? Por quê? Porque não são méritos nossos, é obra de Cristo pela igreja. Nós não participamos do que Ele fez. Foi uma ação unilateral, de amor dele para conosco. Nós não o amávamos e nós não o amamos. Se não for a graça de Deus em nós, a gente não consegue amar nem uns aos outros, quanto mais Deus que a gente não está vendo, não é? Então é a graça comum, a graça que está sobre todos nós, que nos habilita a amar, nos habilita a crer para a salvação, ok? É isso. Então Páscoa é a obra de Cristo pela igreja. Pentecostes é a obra de Cristo na igreja. O Espírito Santo nos foi dado para quê? Para nos conduzir a Cristo. É Ele em nós. O Espírito Santo nos foi dado para quê? Gerar em nós santificação. Nós não conseguimos nos santificar, mas Ele em nós nos santifica. É Ele habitando em nós e produzindo em nós os efeitos daquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Amém. Então observe, na primeira grande festa, Páscoa, obra de Cristo pela igreja, sem a nossa participação. Segunda grande festa é a obra do Espírito em nós, Deus agindo em nós, para nos preparar para a terceira grande festa. A terceira grande festa é Tabernáculos, é a obra de Cristo com a igreja. E aí a gente vai ver, por exemplo, que junto com a festa, né, a ordem da festa, Deus aponta, né, que ali é a questão do tabernáculo, eles viveram em tabernáculos. Vamos para o Novo Testamento, Deus tabernaculou conosco através de Jesus, mas vamos olhar para o futuro e vamos descobrir que nós vamos reinar com Ele em terra. Nós vamos estar aqui na terra, reinando com Jesus durante o milênio. Nós vamos encontrar a Bíblia falando do futuro mais distante, falando que nós vamos estar assentados junto com Ele no seu trono. Então é Ele com a gente. Zeinha, você pode dar uma olhada quem entrou aqui? Entrou uma pessoa por ali, estou ouvindo barulho. Hã? Menino está pegando água. Ah, tá, que eu ouvi um barulho no na frente. Então, a obra de Cristo com a igreja.
né? É Ele junto conosco. É o Senhor fazendo junto conosco algo sobre a terra. A igreja e Jesus reinando. Amém? Então vamos lá. Primeira grande festa, Pessar, Páscoa. A palavra Páscoa, ela significa passar por cima. Então a gente lembra que o anjo que o Senhor enviou e traria juízo sobre os deuses do Egito, ele viria e traria morte, certo? Era um juízo de Deus contra os deuses do Egito, traria morte. Mas Deus disse para o povo sacrificar o cordeiro e marcar suas casas com o sangue. E o anjo que viria trazendo juízo, quando visse a marca do sangue, passaria por cima. Isso é Páscoa. Páscoa então quer dizer passar por cima. Isso quer dizer que quando somos marcados pelo sangue, também o anjo da maldição, da morte, que poderia nos separar eternamente de Deus, não nos alcança. Passa por cima. Porque somos resguardados, cobertos pelo sangue de Jesus. Ah, perdão, não coloquei a Então, Páscoa quer dizer passar por cima. O anjo viria e não nos alcançaria. Páscoa acontece no 14º dia de Abíb, o primeiro mês. Certo? A gente já viu isso. Por isso que esse ano, por exemplo, então a gente olhou para Páscoa, né? Colocamos o primeiro dia e começamos a nossa mobilização. Lembra? Que a gente está uma mobilização de consagração até Pentecostes. Mas a gente começou quando? No primeiro dia do primeiro mês. Um cordeiro para cada família era a ordem. Então Deus manda, olha, sacrifiquem um cordeiro. O cordeiro, se ele fosse grande para aquela família, ou seja, a família pequena, não é suficiente para comer todo o cordeiro, então eles podiam chamar outros. Por isso que esse ano o desafio que a gente deu também de fazer a ceia em casa, né? Então, de repente, a pessoa que está sozinha, ela pode fazer junto com outra família, a família pequena, se juntar uma vez por semana com outra família da igreja, para poder fazerem junto a ceia, né? Então essa era o princípio. Esse cordeiro era separado no 10º dia do primeiro mês, 4 dias antes. Esse cordeiro era trazido para casa. Agora você imagina, né? Que situação. Quem já teve ou tem animalzinho de estimação, tem que sacrificar o bichinho, né? Então imagina que esse animal está no meio de um rebanho. Mas 4 dias antes, ele vem para casa. Ele está junto com a família. A pessoa criançada. Pode ser muita festa, né? Pode ser muita alegria por causa do bichinho que está ali. Mas 4 dias depois tem que degolar esse bichinho. Né? Então, isso vai mostrar o quê? Coração. Você se apega, mas ao mesmo tempo você sabe que apesar de você se apegar, se não tiver derramamento de sangue, não há remissão. E eles traziam o 10º dia. Era celebrado no final da tarde. Então, lembrando que o calendário judaico sempre observou, né? A gente olha na Bíblia, sempre era começando no pôr do sol, não é às 6 da tarde. A gente coloca 6 da tarde porque é um horário arredondado, né? Mas eles observavam o pôr do sol. O sol se pôs, começou um novo dia. Ok? Sempre era assim. Então era no final da tarde. Por isso que Jesus estava na cruz e havia uma preocupação. Se ele demorasse a morrer, ou ele e os outros 2 que estavam com ele na cruz, o que ia acontecer? Eles teriam que ser sepultados no sábado, e no sábado não podia. Eles não podiam fazer nenhum trabalho. Então eles tinham que morrer antes do pôr do sol. Então eles vão, quebram a perna de um dos ladrões que estão lá, quebra do outro, para quê? Para que eles morressem pelo menos por asfixia. Porque aí perde a sustentação da perna e, além da dor, das câimbras e toda a debilidade que já havia no corpo, eles vão ficar asfixiados pela posição, né? E ele não consegue respirar e morre.
Então eles fazem isso. Quando chegam em Jesus, Jesus já tinha morrido. Por quê? Porque a profecia já dizia que nenhum osso dele seria quebrado. Então ele já tinha morrido. E aí é que entra uma curiosidade, né, pra gente. Aí entra o José de Arimateia, que vai pedir o corpo de Jesus, porque ele quer sepultar o mestre, né? E ele, Nicodemos, pega o corpo de Jesus e tem que sepultar rápido. Tem que sepultar rápido. Por quê? Porque já está se pondo o sol. Por isso, o sepulcro de Jesus não podia ser longe do local da crucificação, tinha que ser perto. E é curioso, quando a gente vai em Israel, eu tive a oportunidade de ir 3 vezes, em 2 vezes, ir no local do sepulcro. Se você olhar reportagens sobre esses marcos espirituais de Jerusalém, você vai encontrar uma igreja católica. Você vai encontrar, né, alguma coisa lá que foi erguido, dizendo aqui Jesus foi sepultado. Mas é muito improvável. Aliás, hoje já se reconhece, praticamente 90%, que não foi ali. Mas ficou o marco para eles. Mas as pesquisas de muitos cristãos ingleses chegaram a um lugar, que é onde a gente foi, que é um lugar muito simples, um jardim muito bem cuidado, uma presença de Deus, gente. É um negócio assim fantástico. E você está naquele lugar e você tem o acesso para visitar o túmulo. Um lugar esculpido na pedra, ele está meio quebrado, o templo, lógico, vai deteriorando também, mas você pode entrar ali, você percebe que a pedra tem um formato dentro que comportava pôr um corpo ali, mas tem algo que chama atenção. Você vai uma outra posição desse jardim e você vê uma montanha. Nessa montanha, se você olhar ela como um todo, ela tem uma cara de caveira. Calvário, Gólgota, remetem exatamente a isso, caveira, tem esse significado. E quando você olha, tem aquela fisionomia de caveira. Então não é à toa, podiam chamar de caveira porque tinha uma cara de caveira, certo? E tanto é assim que os muçulmanos sabem, entendeu? Quer dizer, o diabo sabe o lugar, né? Ele sabe. Foi ele que tentou destruir tudo, né? Matando Jesus. Então ele sabe exatamente onde é. O que os muçulmanos fizeram? Em cima da montanha da caveira, eles fizeram um cemitério. Porque o judeu não pode tocar em morto. Então lá não poderia ser feito nenhuma igreja, não poderia ser feito nenhum culto, nenhuma celebração por causa da crucificação. Então é muito interessante isso, né? Mas o local ali, o jardim, né, da crucificação, ele é muito interessante. Então, por que a gente realmente vê como possibilidade de ser ali? Porque quando Jesus morre, eles constatam a morte, já está se pondo o sol. E eles têm que correr, não pode ser longe. E esse não é muito distante. Ele não é do lado, mas ele também não é longe. Então facilmente poderia tirar ele do alto da montanha, descer e levar ali e sepultar, antes do pôr do sol. Ok? Eles tinham que colocar sangue nas vegas da porta, marcar a casa, né? Os homens deveriam ser circuncidados para participar dessa festa, porque a circuncisão no Velho Testamento era o sinal da aliança, que remetia a Jesus, que foi feita depois na cruz, certo? Então, a circuncisão era sempre um sinal de aliança com Deus. Por isso que aparece lá nas viagens de Paulo, né, a confusão, porque alguns achavam que os gentios tinham que ser circuncidados para depois se tornar cristão. E essa discussão acontece e chega até a igreja de Jerusalém. E os apóstolos vão discutir a respeito e eles dizem não precisa circuncidar, porque a circuncisão é a aliança, é o símbolo da aliança que já foi selada agora por Jesus. Se ela foi selada por Jesus, ela não existe mais, certo? Então a aliança agora é através do sangue de Jesus. A Páscoa fala sobre o começo de tudo, certo? O começo é o primeiro mês, primeira grande festa, e fala de como tudo começa na nossa vida. O som atrapalha? Da outra classe? Não? Então, É bom fechar.
Então, é onde começa tudo. Segundo, o cordeiro tinha que ser escolhido. O que isso quer dizer? Tinha que ser examinado. Então imagina, esse cordeirinho vem para casa. Ele passa 4 dias sendo examinado. A proximidade ainda é maior ainda, né? Porque todo dia tem que estar mexendo nele, ver se tem uma manchinha, uma ferida, um defeito. Se tem alguma coisa que desqualifique aquele cordeiro para aquela celebração. Porque tinha que ser um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito. Então eles trazem, certo? E vão passar 4 dias examinando, passando a lupa, para ver se havia defeito. Não foi isso que fizeram com Jesus? Durante 3 anos e meio, no seu ministério terreno, passaram uma lupa na sua vida, procurando de que o acusar. E tiveram que inventar uma mentira para que ele fosse levado à morte. Quer dizer, quase 4 anos dos 4 dias, examinando para buscar o defeito. Ele era morto à tardinha, como eu falei, no pôr do sol, e nenhum osso podia ser quebrado. Ele tinha que estar inteiro, a única coisa era que ele tinha que ser degolado, o sangue derramado. Opa, voltando aqui. Então, era o começo de tudo, tinha o cordeiro, certo? O cordeiro sem defeito, fim da tarde. Falava da família, nação e mundo. Como? As famílias tinham que estar reunidas. Se fosse muito para uma, então reunia 2 famílias. Toda a nação tinha que fazer ao mesmo tempo, na mesma data, no mesmo horário. Então toda a nação fazendo junto para celebrar aquilo. E isso falava de nós também. Que hoje nós podemos celebrar a Páscoa no mesmo dia, na mesma hora, da mesma forma, celebrando ao Senhor, isso em todas as nações. A festa falava da proteção divina aos primogênitos. E aí quando a gente fala de proteção, a gente está lembrando lá do anjo que trazia a maldição da morte para o povo, né? Então, a proteção de Deus. Fala da refeição, né? Que eles tinham que comer aquele cordeiro, se alimentar dele. Lembra que lá em João capítulo 6, Jesus fala assim: o meu corpo verdadeiramente é comida? O meu sangue verdadeiramente é bebida? Ali ele está falando de algo espiritual, mas aqui era simbolizado pelo cordeiro, que ele tinha que ser comido. Eles tinham que se alimentar. Quando a gente faz a ceia, a gente está fazendo em casa aí, a gente come o pão, o que ele simboliza? O corpo de Cristo. Nós estamos nos alimentando. Aquele pão vira o corpo de Cristo? Não. Ele não vira o corpo de Cristo. Mas para nós, ele simboliza o corpo de Cristo. E quando nós nos alimentamos daquele pão, nós estamos nos alimentando espiritualmente, verdadeiramente de Cristo. Porque estamos celebrando a sua morte e ressurreição. Ok? Fala do sangue e fala também da ceia das bodas do Cordeiro. Então quando a gente fala da ceia, da Páscoa, a gente está falando de um passado histórico. O povo saiu do Egito e teve a Páscoa. A gente está falando da obra de Cristo, fomos alcançados por ela. Mas está falando também de algo que vem lá na frente, de uma outra ceia. É aquela ceia em que nós vamos encontrar com o Cordeiro de novo. Ele nos alcançou e agora nos encontraremos com ele para sempre. Certo? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. E aí fala também daquilo que acontece na parábola das 10 virgens. Né? Elas estão ali, algumas preparadas, e tem as suas lâmpadas acesas. Por que está acesa? Porque tinha azeite, né? Porque era noite. E era noite. Né? A lâmpada era para iluminar o caminho, para saber qual era o caminho. Aí a metade delas ficou sem azeite. Agora imagina, elas não conseguiam identificar o caminho.
Elas querem um pouquinho do azeite da outra, ou seja, me guia para o caminho porque eu não sei como chegar, certo? Porque elas estão perdidas agora, não tem a lâmpada, falta azeite. Aí as outras não podem dar, e elas dizem, olha, não vamos dar, né, porque senão vai ficar a nossa senha de vocês também, porque vai acabar. Então, ó, vai, compra onde vende. E ela sabe, agora onde vai achar meia-noite comprar azeite? Então elas saem e vão bater num monte de lugar, com certeza tentando comprar em algum lugar. Aí, à meia-noite, toca a trombeta. Eis o noivo. Certo? Lembra da festa da trombeta? Toca a trombeta. Eis o noivo. Certo? E aí o noivo vem e as 5 que estão com azeite o seguem. Podem seguir porque tem o fogo. Podem seguir porque tem o azeite. Certo? Então, essa figura da parábola das 10 virgens nos fala da Páscoa também nesse sentido. Certo? Porque é o Cordeiro que vem, vamos nos encontrar com ele, a ceia das bodas do casamento vai acontecer e nós vamos nos encontrar com ele. E quando nos encontrarmos com o Cordeiro, ele será o noivo. Ok? E vamos celebrar o quê? Tabernáculos. Amém? Amém. Me acompanharam? Sim. Eu estou indo rápido, viu, gente? Não sei se ficar na dúvida, pergunta. Então vamos seguir aí. Então Páscoa é isso aí. Tá? Nós estamos olhando para o que Cristo fez, aliás, o que Deus fez lá no Egito, saída do Egito. Olhamos para o que Cristo fez e estamos olhando para o futuro. Porque ela está falando da ceia das bodas do Cordeiro. Vamos voltar então lá para Menorá. Primeira grande festa qualquer? Páscoa. Páscoa, Pessah. E aí junto com ela vem Asmos, Hamazot. Só uma observação, por isso que é uma festa considerada perpétua, porque ela tem esse sentido do passado, o que aconteceu, o que Deus fez, o que Jesus e o que vai acontecer. Né? Isso, exatamente. Puxa, Por isso que ela não pode ser interrompida, ela deve ser celebrada. O que muita gente não entende é isso, porque acha que Páscoa tem a ver apenas com a saída do Egito. Aí fala, isso é coisa do Velho Testamento. Mas não é. Ela fala da Páscoa, da saída do Egito, ela fala de Jesus e ela fala do que virá ainda. Essa questão de, por exemplo, Jesus morreu e tinha que ser enterrado rápido, né? Então, por isso que somente no dia seguinte é que ele ia ser preparado, porque aí elas disseram, No terceiro dia, porque no sábado elas não podiam fazer isso. Mas era hábito deles deixarem para o terceiro dia? Ou... Não, eles deixaram porque no dia seguinte era sábado, elas não poderiam fazer isso. Então elas foram logo no amanhecer do terceiro dia para não dar tempo do que? Deterioração do corpo, né? E aquilo era uma forma de, vamos dizer assim, um embalsamamento, né? Sim. É algo semelhante. Então elas iam logo na manhã do terceiro dia para poder usar aquelas especiarias preparando o corpo de Jesus, certo? Então quando foi na sexta-feira, né, no final da tarde, eles vão sepultar Jesus, eles fazem as pressas, enrolam o corpo dele, deposita, põe a pedra e vão embora, e deixa para o terceiro dia para eles poderem voltar. Por isso a importância da mulher que ungiu ele. Sim, isso, Jesus elogia aquela mulher que unge, e ele diz, olha, ela se antecipou e me ungiu para o meu sepultamento. Porque ninguém vai poder. Exato. Porque ele já sabia que não daria tempo. Vamos lá. Então, pães ázimos, Hamatzot. Levítico 23, do 6 a 8. Quem está aí, ou já tem aberto, lê para a gente. Levítico 23, do 6 ao 8. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Isso. Então, olha só. Deus está falando aqui, 15º dia, por 7 dias. Então, do 15 ao 21 dá quanto? 7. Porque no 14 começa a Páscoa. Então, do 14 ao 21 dá 8.
Mas do 15, onde começa ázimos, então... Agora, lembra? Ázimos fala de quê? De sem fermento. Tinham que tirar todo o fermento. Vamos lá. Agora, pastor, Oi, pode falar. eles não contavam, assim, do final do dia, do pôr do sol, até o outro pôr do sol? Isso. Dá 8 dias mesmo? Dá, na Páscoa, você fala? Não, Sim. aí, no máximo. Não, aqui dá 7. Dá 7, porque se você contar com o nosso calendário, aí você vai dar 8. Mas se você fizer sempre o raciocínio Assim, deles, isso, vai dar eu 7. sabia, Então, são 7 dias sem fermento, né? E fermento nos fala de quê? De contaminação, de algo falso, não original. Aliás, se alguém quiser aprender a fazer pão sem fermento, aprendi uma receita deliciosa. Gostosa mesmo. Em casa eu fiz em casa e olha, delícia. Oi? É gostosa, eu provei. Boa. Legal. Então, foi o que a gente se propôs fazer lá em casa. Né? Ázimos, vamos tirar o fermento. Porque enquanto você tira o fermento físico, você medita sobre o fermento espiritual. Essa era a ideia. Então, o judeu ele era incentivado a, antes de pães ázimos, percorrer a casa, certo? Buscar fermento, mesmo fermento que tivesse guardado, preparado para outra data, eles pegavam e tinham que desfazer. Não podia ter em casa, não é só comer, eles não podiam ter em casa fermento. Porque todo fermento contaminaria, tornaria o pão falso. É ou não é? É gostoso o pão, né? Macio, gostoso. Não é pão falso, né? Oi? A receita. Passa. Então, o pão macio é gostoso, mas você abre ele e está cheio de vento. Não é? Está cheio de vento. O que fez ele crescer é vento. Só vento. Então, por isso o fermento tinha que ser tirado. Porque ele mostrava algo falso. Ele trazia uma aparência falsa. Certo? Os dias 15 e 21 eram Santa Convocação. Agora, presta atenção comigo. 14º dia, o que era? Páscoa, Santa Convocação, Shabat. Ok? 15º dia começava Ázimos, Santa Convocação. 2 dias seguidos. Percebe? Shabat não precisa ser uma vez por semana. Shabat pode ser todo dia. Aí a gente olha para a questão do fermento, né? No Novo Testamento, principalmente Jesus, ele fala sobre o fermento, ele condena o fermento, e a gente vai encontrar isso. Por exemplo, em Marcos 8,15, Jesus fala do fermento de Herodes. O fermento de Herodes fala de mundanismo. Por quê? Vamos pegar um contexto do tempo de Jesus. Herodes, ele quis agradar os judeus porque ele era um governador do império, certo? Ele era servo, empregado do império. Judeu. Ele era judeu ou era romano? Não. Ele era dos romanos. Ele era romano. Ele não era judeu, não. Era dos romanos. Não, eu sei, mas ele era judeu ou era romano? Ele era romano. Porque Mateus era judeu, mas trabalhava para os romanos. Isso, no caso de Herodes, não. Ele foi um governador que foi enviado, certo? Pelo imperador para poder dominar e pacificar ali. Porque os romanos faziam isso. Eles não faziam como no passado, por exemplo, quando Babilônia invadiu Israel e levou, invadiu Judá, quer dizer, o Reino do Sul, e levou eles cativos. Ou como a Síria, que quando invadiu o Reino do Norte, Israel, espalhou eles pelas nações. Os romanos não. Os romanos, eles mantinham o povo ali, permitiam que eles tivessem os seus costumes, mas o domínio era deles. Então eles cobravam os impostos, entendeu? Eles extorquiam o povo mesmo, por isso Levi, Mateus, ou qualquer cobrador de imposto judeu, ele era visto como traidor. Então, Herodes, ele era dos romanos, ele era um romano, enviado dos romanos para poder governar e manter o povo cativo, certo? Mas ele queria pacificar, e uma das formas de ele fazer isso foi o quê? Ele investiu no templo. Então ele reforma o templo, ele amplia o templo, ok? Mas ele não era judeu. Ele jamais poderia ter feito isso. Então o fermento de Herodes fala de quê?
de colocar coisas do mundo naquilo que é santo. Você permitir a contaminação, lembra, fermento fala de contaminação? Permitir a contaminação do santo pelo profano e achar que as duas coisas podem estar juntas. Ok? Tem o fermento dos saduceus, que é mencionado em Mateus capítulo 6, versos de 1 a 12. O fermento dos saduceus tem a ver com humanismo. Vamos lá ler o texto aí de Mateus 6. Aí você vai observar a maneira como Jesus confronta a religiosidade deles, você vai entender. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Já começa destruindo o quê? Religião de aparência. Ou simplesmente religião. Né? Porque toda religião é de aparência, né? Não tem profundidade em Deus. Então, Jesus está batendo de frente com isso. Aí ele fala sobre dar esmola. Você dá com a mão, a outra nem vê. Ou seja, não faça propaganda disso. Depois, como se deve orar, ele diz assim, ó, não faça como esses, né? Quem? Esses religiosos que se postam em lugares visíveis para serem vistos e elogiados. Verso 5 aí, ó. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Quando você for orar, o que ele diz? Entra no teu quarto secreto, quer dizer, sem testemunha. Você e Deus só. Entra no teu quarto secreto. E o teu Deus do secreto vai te recompensar. Entendeu? Então, o que é o fermento dos saduceus? Humanismo, foco no homem. É o homem que tem valor, o que a gente faz é que conquista, é porque a gente faz que Deus abençoa. Que a gente vê muito hoje, gente, no meio evangélico. Se você fizer isso, aquilo outro, você vai ter a bênção. Se você, enfim. Se você der. É? Se der. É. Então, se você der dinheiro, se der oferta, se você fizer isso, fizer aquilo, se você fizer tal campanha, faz a tal campanha e você vai ter a bênção. Gente, isso é humanismo puro. Deus não se move porque a gente fez tal coisa. Deus se move por causa da fé. E não porque a gente fez. O problema está no foco. Porque eu fiz, Deus vai fazer. É o mesmo pensamento da Inquisição, não é? Fazer alguma coisa, dar alguma coisa para ser salvo. Então, quer dizer, se condena tanto a Inquisição, mas o pensamento continua esse. A Igreja Católica, ela foi, vamos dizer assim, o desvio foi acontecendo exatamente nessa área, né, que é a compra das indulgências, né? Quando se queria adquirir os benefícios do céu através de recursos ou atos humanos. E na verdade isso é que foi que detonou depois a Reforma Protestante. Né? Quando Lutero e outros pré-reformadores, John Huss e outros, abriram os olhos, né, para a salvação pela graça, mediante a fé. Ok? Vamos lá. Tem o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, que também está falando aí no verso 5, né, que fala da hipocrisia, mas está mais explícito lá em Lucas 12, os versos 1 a 3. Vamos lá para Lucas. De 1 a 3. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Aí aparece aqui, fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, oculto que não venha a ser conhecido. Até aqui tá bom. Então ele está falando o quê? Do fermento da hipocrisia. Aparentar uma coisa que não é. Mostrar uma coisa que não condiz com a verdade, com a essência verdadeira. E o fermento do legalismo, que está em Gálatas 5, versos 7 a 9, que é aquilo que eu falei, que muitos cristãos... Quem achar aí pode ler de Gálatas.
5, 7 a 9. Muitos judeus se convertiam e começaram a pressionar os gentios convertidos a circuncidar. E isso gerou muita polêmica. Paulo escreve aos Gálatas porque eles estavam retrocedendo nisso, exatamente por conta dessa questão. Porque eles estavam aceitando que os judaizantes, aquilo que os judaizantes estavam falando, que deveria primeiro se tornar judeu, para depois se tornar cristão. Certo? Quem achou aí pode ler. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso, tá vendo? Ele está falando que esse apego ao legalismo da lei trouxe para eles o que? Um fermento, uma contaminação. E aqueles cristãos estavam saindo da graça. Estavam deixando de lado a graça para achar que poderiam alcançar a Deus, as bênçãos, a salvação através da lei. E Ásimos fala sobre vitória contra o pecado. Percebe? Então se a gente olhar aqui, fermento de Herodes, dos saduceus, dos fariseus, do legalismo, se você tira esses 4 fermentos da sua vida, você pode ter certeza que o resultado é vitória contra o pecado. Amém. Uma das coisas mais básicas, se você tira o fermento, você vai falar com a verdade. A verdade vai ser o centro da sua vida. E se você está vivendo pela verdade, não pela hipocrisia, então você não vai ter como esconder o pecado. Se não esconde o pecado, você vai tratar. Certo? Então o fermento, ele é tirado, e o tirar do fermento é vitória sobre o pecado. Amém? Vamos seguir aí. Quando a gente olha para os 3 tipos de amor que a gente encontra no Novo Testamento, ágape, filéu e eros, né? São as três palavras para amor. Quando a gente pega a versão português, é tudo amor, né? Mas quando você vai olhar no original, a palavra usada, ela pode diferenciar de um texto para outro. Num texto é ágape, no outro texto é filéu, e no outro texto pode ser eros, certo? O ágape, amor ágape, é o amor sem pré-condição, ok? É aquele amor que não pede nada em troca. Filéu é o amor que ainda tem essa contaminação da troca. É o amor humano, mas é amor. Mas é um amor humano que ainda tem a contaminação das trocas. Se você me ama, eu te amo, certo? Se você me faz o bem, eu gosto de estar com você. Então a gente faz as trocas, certo? E o amor eros, que é o amor que vem de erotismo, de erótico, certo? Que é o amor mais de sedução, de sexualidade e tal, no sentido deturpado. Então, ágape é o amor de Deus. Deus é ágape, porque o seu amor é sem contaminação. O seu amor é de autodoação. E ele faz isso espontaneamente, sem esperar nada de troca. Certo? E nós só conseguimos amar com esse amor se formos cheios de Deus. A gente só consegue amar alguém sem querer troca se o amor de Deus encher o nosso coração. Então, eu me lembro que eu estava conversando uma vez, vou falar assim, ó, já tem um tempo, viu gente? Não busquem na memória pessoas. Já tem tempo. Estava conversando com um casal uma vez, e eles estavam vivendo um momento de conflito na vida deles. E aí, a gente conversando ali, só que eu via que não chegava a lugar nenhum. Sabe aquele negócio de... Né? Os dois achavam que estavam certos, e os dois achavam que o outro estava errado. E aí, não saía de lugar nenhum. Uma hora que eu não aguentei. Eu falei assim, olha, posso falar uma coisa? O que está faltando aqui é Jesus. Está faltando Jesus na vida de vocês. Está faltando Jesus. Porque se Jesus estiver presente, essas coisas aí não vão acontecer, não. A gente só tem problemas sérios no relacionamento assim, porque nos falta Jesus. Quanto mais de Jesus nós temos, menos problemas de relacionamento a gente também vai ter. Porque Jesus nos leva para a cruz. E quando a gente está crucificado, a gente entrega os direitos, né? Entrega nome, entrega honra, entrega tudo. Está tudo na mão dele. Se ele quiser nos defender, ele nos defende. Se ele não quiser, vai ficar por isso mesmo. Né?
Isso é ser crucificado. Então, quando a gente olha para o amor ágape, é um amor que ele se doa e não espera nada em troca. Ele não quer um retorno. Quanto mais de Deus a gente tem, mais desse amor a gente vai ter. Quanto mais cheio do Espírito, mais desse amor tem. Né? O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não é isso? 1 Coríntios 13. Esse amor que é o amor de Deus. O amor nunca falha. Que amor? O amor de Deus. O meu amor falha. Nosso amor falha. Mas o amor de Deus nunca falha. Certo? Então é esse amor de Deus que é revelado em ázimos. É um amor sem fermento. Ágape é amor não contaminado. Deus é o amado, o amante e o próprio amor. Ele é o amado das nossas almas. Ele é o que nos ama com paixão. O amante, o noivo apaixonado. Né? E ele é o próprio amor. Ele nos ama porque é a essência dele. Ele é o próprio amor. Ok? Quantas horas aí, gente? Eu estou sem relógio. 10 minutos. 10 minutos. Então, quando a gente olha para Páscoa e a gente olha aí para ázimos, a gente encontra então a figura da purificação e a vitória sobre o pecado. Em que quando nós conseguimos tirar os fermentos da nossa vida, nós conseguimos uma vida de santificação. Nós conseguimos amar de verdade, porque a contaminação está sendo tirada. Ázimos fala disso. Agora presta atenção e você coloca na sequência. Primeiro Cristo fez por nós. Agora, depois que Ele fez por nós, nós temos algo a fazer, tirar o fermento. Abrir mão do fermento. Percebe? Na festa de ázimos, eles tinham que buscar na casa o fermento para ser tirado. Deus não fazia isso para eles. A tarefa de tirar o pecado, de identificar o pecado, está conosco. Deus mostra. O Espírito Santo convence do pecado. Ok? Mas olha só, o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Se o salmista não faz essa oração, Deus não vai mostrar para ele. Porque Deus respeita nossas decisões. Deus respeita se a gente quer continuar com o pecado ou se a gente quer se ver livre dele. Então Ele jamais vai nos forçar a permanecer só com Ele. Se a gente disser, eu quero ter o coração dividido, eu estou com o Senhor, mas eu quero manter aquele pecadinho, Deus vai permitir. E eu vou viver a minha vida com Ele com fermento. Quando na verdade Ele está me chamando a identificar o fermento e tirar o fermento da minha vida. Ok? Vamos lá. Então vamos avançar agora para a terceira festa, que ela está acoplada à Páscoa, que é primícias. Vamos entender primícias agora. Alguém leia aí bem alto para a gente, Levítico 23, do verso 10 ao verso 14. Fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e fizerdes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa colheita. Ele oferecerá diante de Yahvé um gesto ritual de apresentação, e no dia que fizerdes esta apresentação, oferecereis ao Senhor o holocausto de um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. A sua oferta de cereal neste dia será o equivalente a 2 jarros de melhor farinha amassada com óleo, oferenda queimada para Yahvé, de aroma agradável, e uma oferta derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espigas tostadas ao pão cozido antes deste dia, isto é, antes de terdes trazido a oferenda de vosso Deus. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Então vamos lá. A festa de primícias, ela tinha a ver com os primeiros frutos da terra. Ok? Por isso, primícias, primeiros.
Então fala da plantação e está falando daquilo que vai nascendo primeiro dentro da plantação. Então, por exemplo, eu tenho lá uma plantinha lá que está dando os frutinhos. Né? E esperei com muita ansiedade, né? Cresceu e tal, amei, tinha que botar umas cordinhas para segurar os galinhos e tal, tá cheia de frutinho. Se eu estivesse olhando para aquilo dentro desse contexto, então eu estaria esperando, porque eu vi que uma nasceu primeiro. Essa está quase chegando ao ponto de amadurecer. Então, no momento que ela estiver chegando no ponto, eu tiro e ofereço ao Senhor. Não é totalmente madura, é chegando no ponto. Isso, porque a hora que ela começa a amadurecer, as outras começam junto. Então eu vou tirar ela primeiro, certo? Eu tiro ela primeiro e vou oferecer ao Senhor, porque é o primeiro fruto. Então é uma oferta de gratidão, é uma entrega, né? Uma celebração que eu faço ao Senhor, é uma festa, daqui ela é uma festa, né? É uma celebração que eu faço em gratidão porque os frutos estão chegando. Os frutos não chegaram ainda. E se vier uma tempestade matar tudo lá antes de amadurecer? Né? Eles estão por fé. Então primícias é sempre um ato de fé. Primícias é sempre algo que tem uma expectativa embutida, mas é algo que me diz, eu sei que o Deus que me deu o primeiro fruto me dará todos os que eu preciso. Ok? Então primícias fala disso. Vamos seguir aí. Eles colhiam nesse período a cevada. É uma cultura tipicamente de inverno que não tolera o alagamento, sendo resistente à seca quando comparada ao trigo, mas exigente em relação à fertilidade do solo. Lembram? Olha só, em que mês que eles estão fazendo essa colheita? Abril. Eles estão no primeiro mês. Abril, maio. Abib, né? Abib, varia no nosso. No meio deles é o primeiro. Tá? Isso que é importante pra gente, é o primeiro mês. O tabernáculo está no final do 7º mês. Certo? Logo depois vem o quê? Frio e chuva. A chuva rega a terra, torna a terra em condições de plantio. Aí eles plantam, quer dizer, do 7º até o 1º, chuva, plantio e primeiros frutos começam a aparecer. Então é o tempo suficiente para isso. Ok? Então a cevada era plantada ali por quê? Porque a chuva já tinha acabado, a terra estava pronta, certo? Estava preparada e não tinha mais chuva. Eles iam passar meses agora sem muita chuva. Então não haveria alagamento, excesso de água. A cevada fornece uma farinha alimentícia. Na Europa medieval, pão feito de cevada era considerado comida de gente humilde, enquanto produtos feitos de trigo eram consumidos pela classe mais alta. É apenas uma observação aqui. Então a cevada ela era usada para fazer uma farinha, né? E todo mundo tinha acesso, né? Era fácil de ser plantada e colhida. Nessa plantação haviam os grãos temporãos, que ainda estavam verdes, como eu falei, eles ainda não estavam totalmente maduros, ainda estavam na condição de verde, mas eram os primeiros frutos. Gente, em qualquer plantação, você nunca espera ficar totalmente maduro para você colher. Senão você perde a maior parte da coisa, porque vai passar do ponto. Então você colhe sempre um pouco antes, certo? Isso é o natural. Então, essa é a ideia. Aqueles que estavam quase no ponto, os primeiros que chegavam quase no ponto, eram colhidos para oferecer ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, do 20 ao 28. Quem achar aí pode ler para a gente. Primeiro Coríntios 15, do 20 ao 28. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, logo depois os que são da sua propriedade na vida. Então virá o fim,
quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, potestades e poder. Porque é necessário que ele reine até absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés, porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Isso. Então ele começa dizendo assim, olha, Jesus, ele é a primícia daqueles que ressuscitaram. Ok? Ah, mas ninguém tinha ressuscitado antes? Não nesse sentido de Jesus. Certo? Ah, e quem morreu antes? Lá na época do Velho Testamento e tudo, eles morreram e ressuscitaram para a eternidade, foram para a eternidade. E aí? Mas não no contexto de Jesus. Certo? Porque Jesus é a primícia da ressurreição eterna. E não apenas isso, na sua ressurreição, ele traz consigo toda a autoridade sobre todas as coisas. Ele vence a morte e o inferno. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quem vence a morte? Aquele que ressuscitou. Certo? Porque Jesus ressuscitou para essa vida, para nunca mais morrer. Lázaro foi ressuscitado? Foi, mas morreu outra vez. O filho da viúva lá de Naim foi ressuscitado? Foi, mas ele voltou a morrer. Os que ressuscitaram no Velho Testamento foram para a vida eterna direto. Mas Jesus ressuscitou a essa vida, porque ele venceu a morte. A sua ressurreição foi a primeira de vitória sobre a morte. E ele garantiu essa vitória para nós, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. Amém? Pastor, e Elias e Enoque que não morreram fisicamente? A questão de Elias e Enoque é um pouquinho polêmica nessa história. Mas, por exemplo, existem várias linhas de interpretação. Uma delas, por exemplo, que no caso de Elias, né, ele é uma das duas testemunhas que aparece lá no Apocalipse, que volta para proclamar, é um profeta. Né? Moisés, existe a discussão se ele morreu ou se não morreu. Eu acredito que ele não experimentou a morte, como Enoque ele foi levado. Mas de qualquer forma, a gente entende o seguinte, que de alguma forma o corpo deles foi transformado, porque quem estiver vivo quando Jesus voltar, também não vai experimentar essa morte física. Entendeu? A Bíblia diz apenas que nós seremos transformados. Então um processo sobrenatural de transformação aconteceu na vida deles. Certo? Mas a vitória sobre a morte só aconteceria se experimentasse a morte. Então Jesus teve que experimentar a morte e vencer a morte. Elias não venceu a morte, não experimentou. Certo? Ok, gente? Vamos lá. Então Cristo é as primícias. Como? Pela ressurreição. Né? Como é que isso era celebrado? Como é que a primícias era celebrado? Então imagina, a pessoa ela tinha lá a sua plantação, certo? Na sua plantação, o que era a plantação para eles? O que significava ter a plantação? Alimento, né? Alimento, sobrevivência, né? Ou seja, os recursos que ele precisava para viver. Então ele está falando de ter os recursos de Deus. Deus dando a ele condições de ter recursos para sobreviver, para comer, para se manter a casa, manter a família. Quando ele então recebia os primeiros frutos, ele pegava os feixes, que feixes? De cevada, que era o comum da plantação para esse período do ano. Pegava os primeiros feixes que apresentavam sinal de que já estavam chegando no ponto e levava no templo ao sacerdote para apresentar ao Senhor em adoração. Então ele não fazia isso sozinho, lembra? Nenhuma festa é celebrada sozinho. Toda festa deve incluir pessoas. Então ele fazia isso publicamente, ele pegava o primeiro molho e ele levava no templo, entregava ao sacerdote, e o sacerdote apresentava ao Senhor.
certo? Porque ali era um oferecimento público de adoração e expressão de fé, de que toda a colheita viria em seguida, ok? Então, tinha o feixe de molho, representa pessoas, né? E quando a gente aplica isso para nós, veja, Jesus é a primícias, ok? Jesus é primícias. O feixe de molho fala de pessoas. Salmo 126. Quem achar pode ler para a gente. Salmo 126, ela é pequena. Ou se quiser ir direto no último verso, né? Só o último verso? Versículo? Lê o último verso. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Uau! Né? Ele está apontando para a gente, né, que molhos aqui fala de vidas, pessoas. Né? Gênesis 37, os versos de 5 a 7, fala do sonho de José. Né? Quem achar aí pode ler para a gente. Gênesis 37, versos do 5 ao 7. Sonhou também José um sonho, e contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. O sonho dele está falando o quê? De um molho que representa gente. Né? Então, quando a gente olha para primícias, a gente vê um complemento de Páscoa. Né? A ressurreição de Cristo é uma chave que faz tudo mais funcionar. A Páscoa fala da morte do Cordeiro, que faz a maldição passar por cima. Certo? Ázimos fala da purificação que vem por causa disso. Nós nos tornamos novas criaturas. Nós somos vitoriosos pelo pecado, não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo fez, pelo que o Cordeiro fez. Então o fermento pode ser tirado da nossa vida. Certo? E então entramos em primícias, em que nós apresentamos ao Senhor os frutos daquilo que Ele fez. A nossa nova vida, a nossa nova vida, ela é uma vida para as boas obras que Ele preparou para que andássemos nelas desde a fundação do mundo. Certo? Toda a vida cristã, ela é apontada aqui por primícias. Aqueles frutos que aparecem na nossa vida, por causa do que Jesus fez na cruz. Ok? Muito bem. Páscoa é, então, a obra de Cristo pela igreja. Páscoa, ázimos e primícias. As três festas juntas mostram Cristo agindo unilateralmente por nós. Ele nos alcançou pela cruz, Ele nos torna novas criaturas, e Ele faz com que a gente dê os frutos do Espírito por causa da sua obra na cruz.